Hebreus, capítulo 10, verso de número 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, especialmente, tanto mais quando vede que o dia com D maiúsculo é que dia? É o dia do Senhor, o dia do Senhor. Então, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, olha para a pessoa do seu lado e diga esse versículo para ela, diga assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então é isso que a Bíblia está dizendo, para não deixarmos de congregar. O tema da palavra hoje é: precisamos frequentar uma igreja? É uma pergunta. Nós, afinal de contas, precisamos frequentar uma igreja? Queridos, presta atenção, olha aqui. Eu não sei se você tem consciência, na verdade essa palavra não é diretamente para você, para o pessoal da nossa igreja, porque essa atitude, essa mania, essa moda, essa maldição não é algo, graças a Deus, que tem aqui no nosso meio. Mas eu já quero vacinar você, e também tem gente na internet que vai poder ouvir essa mensagem depois. Existe hoje um grupo de pessoas que, por vários motivos, decidiram ser crente em casa. Alguém conhece uma pessoa que diz assim: eu sou crente na minha casa e não vou em nenhuma igreja? Alguém conhece? Levanta a mão. Uau! É mais do que eu imaginava. Então realmente é próprio para nós. Eu retiro o que eu falei. Eles se consideram salvos sem a necessidade de congregar em uma igreja local. Preste atenção no que eu estou falando. Existe um grupo de pessoas, isso hoje é comum, é até uma moda, eles se chamam desigrejados. Eles se autodenominam desigrejados. E eles têm uma política, por várias razões, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, de acharem que eles não precisam congregar numa igreja local, e que eles já são salvos, e têm o Messias, e são o templo são eles, etc, etc, etc. Agora, algumas dessas pessoas desigrejadas, elas decidiram que não só elas não vão estar numa igreja, e aqui é que está o detalhe que é importante para você que é de uma igreja, como eles decidiram provar para os da igreja que quem congrega está errado. Há um movimento, porque esse lance da pessoa querer ser crente em casa é desde a minha época, há 25 anos atrás, quando eu me converti. Mas há uma moda nova. Os que não têm igreja, agora, eles estão fazendo um movimento para provar para os que são da igreja de que eles não precisam ir para a igreja. E aí eles apelam, eles chamam os pastores de ladrão, de manipulador, a igreja de instituição romana, de instituição pagã, e falam na história, e pegam os textos lá, e tal, e tal, e tal, e tal. Então hoje há uma onda de pessoas tentando provar para você que você não precisa estar congregando em uma igreja. Nós vamos ler alguns textos para a gente poder pensar juntos se essa atitude dessas pessoas tem fundamento. Vamos começar com Mateus capítulo 21, verso de número 23. Mateus 21, 23, que diz assim: tendo Jesus chegado aonde, gente? Ao templo.
Estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? É a mesma pergunta que os desigrejados fazem. Quem te deu autoridade para abrir uma igreja em nome de Deus, né? Então, Jesus, lá em Mateus 21, 23, ele chegou no templo. Lucas 21, 37 e 38, diz assim: Jesus ensinava todos os dias, aonde? No templo. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo, que horas? De madrugada, olha a oração da madrugada aí, ó. De madrugada iam ter com ele, aonde? No templo, a fim de ouvi-lo. Atos capítulo 2, verso 42 em diante, que diz assim: os crentes que tinham se convertido, esse aqui é o início da igreja, sim ou não, gente? Alguém tem dúvida disso? Foi aqui que começou, não foi isso? Pedro fez o apelo e tal, e eles são batizados e tudo mais, o Espírito Santo, e aqui começa, e a Bíblia começa a contar como que era o início da igreja primitiva, da igreja cristã, e diz assim: eles perseveravam em quê, gente? De quem? Porque o pessoal, eles querem dizer assim, Jesus, num sentido distorcido, é suficiente. Jesus é suficiente, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Claro que ele é suficiente. Ele nos ensina, ele mora em nós, ele nos abençoa, ele nos liberta, tudo é Jesus. Porém, ele decidiu fazer a obra dele ao lado de pessoas. Foi uma decisão dele. Ele não quis usar anjos, ele não quis fazer sozinho, ele quis usar pessoas. Por isso que o próprio Jesus, a própria Bíblia diz que ele é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então ele decidiu juntar o negócio. Aí, você pega e lê que no início da igreja, sem essa religiosidade, Jesus, 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 porque Jesus é tudo e pronto. Mas a Bíblia está dizendo que eles perseveravam na doutrina de Jesus? Não, na doutrina de quem? Dos apóstolos que Jesus levantou. Aonde a Bíblia diz, nós vamos ver isso depois numa dessas terças-feiras, que toda autoridade é constituída por Deus. Então o povo perseverava, continuava insistindo na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode passar? Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Eles estavam o quê, gente? Juntos. Aonde? Em algum lugar. Tinha que ser um lugar de reunião, porque não dá para ficar junto sem estar junto. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles tinham outra perseverança, além de perseverar na doutrina dos apóstolos. Qual era? Eles perseveravam unânimes no templo. A igreja começou e eles perseveravam unânimes no templo. Não é possível que a Bíblia está dizendo que eu sou o templo e que eu persevero unânime em mim mesmo. Não tem sentido isso no português, nessa leitura, jamais. Que eu estou junto, os templos se reuniram e pronto. Nós somos templo do Espírito Santo e nos reunimos para ter um ajuntamento como eles. Partiam o pão, além de estarem no templo, eles estavam também vivendo o evangelho nas casas. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No Atos capítulo 3, verso 1, é o próximo depois desse aí, Atos 3, 1. Irmãos, Pedro e João subiam para onde?
Meu Deus, Pedro e João subiam ao templo. Se Jesus tivesse abolido o templo, a igreja, se Jesus tivesse dito que não era para ter esse tipo de reunião nas quatro paredes, se Jesus tivesse ido contra isso, mandando derrubar, não ter, etc, 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 a gente não veria Pedro e João, depois da morte de Jesus, depois de Jesus ressurreto, depois de tanta coisa, eles estavam indo ao templo na oração da hora nona, que era 3 horas da tarde. Eles estavam indo, vamos lá para a igreja, para o momento da oração. Olha aí, está aí, que templo é esse? Então Pedro e João subiam ao templo, que é uma pessoa, estavam subindo em cima de uma pessoa, porque é o que o desigrejado diz. Então preste atenção, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela estava indo nos templos. Agora preste atenção numa coisa, o que existiam na época de Jesus? Sinagogas. Isso é o templo deles, é o lugar de reunião deles, as sinagogas. Só que Jesus veio e trouxe uma nova religião. Como que eles iam congregar dentro do templo da antiga religião? Então, quando a igreja primitiva nasceu, tinha templo para se reunir? Não. Eles tiveram que, com o tempo, usar a casa de um galpão ali, alugar um local. De vez em quando, mesmo assim, eles iam ao templo na hora da oração, mas eles não tinham o lugar de culto. Por isso que eles tinham maiores reuniões nas casas, nas praças, nas ruas, mas não significa que as pessoas não tinham que ter reuniões. A igreja, e a gente viu isso um pouco na terça passada, passou a existir e foram instituídos diáconos, presbíteros, pastores. Paulo escreve como é que Paulo começa as cartas dele? Aos coríntios, a igreja que hospeda na casa não sei de quem. Paulo escreve às igrejas, ao líder da igreja, gente, ao pastor da igreja tal, escreva esta carta. Então, a gente vai vendo que foram instituídas pessoas para ter governo. Teve um momento que teve problema na distribuição da comida, teve que levantar gente. Se não houvesse um lugar de reunião, uma liderança, uma hierarquia, pastores, presbíteros, diáconos, líderes e etc, etc, isso não estaria registrado na palavra de Deus. A Bíblia diz que as pessoas traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. A gente leu aqui Ananias e Safira, que sofreram aquela situação. Eles saíram e entraram de onde? De um local onde havia reunião, governo, liderança, presbitério. A Bíblia fala em Coríntios sobre ordem e decência no culto. Então tem que ter reunião, tem que ter culto. A Bíblia fala sobre coletas, ofertas, salários, igrejas que bancavam Paulo enquanto ele fazia obra missionária em outros lugares, e por aí vai. Jesus, em Apocalipse, ele escreve as suas cartas a quem? A quem, gente? Lembra que está filmando? Deixa eu lembrar vocês, está filmando. Jesus mandava suas cartas direcionadas à igreja de Filadélfia, ao anjo, e olha, Jesus faz questão de dizer, ao líder, ao pastor, ao responsável, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Tiatira. Como que não existe igreja se Jesus escrevia suas cartas para as igrejas? Então, meu irmão, é claro que sempre existiu e sempre existirão igrejas e templos, lógico. Agora, a pergunta é, a igreja salva? Não salva? Não. Só porque eu dei uma apertada, você ficou em dúvida? A igreja não salva, irmãos.
A igreja não salva, nenhuma igreja salva, nenhum homem salva, nenhum pastor salva. A Bíblia diz que há um só nome dado entre os homens, um só nome, pelo qual importa que sejamos salvos, e o nome dele é Jesus. Então, não é a igreja, não é o culto, não é você participar de uma igreja, de uma denominação tradicional ou nova, isso não salva. Mas o fato da igreja não salvar não significa que eu não deva participar de uma igreja. A igreja é um lugar para junto crescermos, porque nós precisamos congregar. Olha Mateus 18, de 15 a 18. Essa é outra palavra radical que eu tenho sobre salvação, porque eu já tive várias críticas da palavra que eu dei na semana passada sobre dízimo, e não tem problema, pode criticar, tomara que a pessoa esteja certa e eu esteja errado, só não quero que eu esteja certo e ele errado, senão ele está lascado. Eu, de qualquer forma, estou bem na fita. Mateus 18, 15 diz assim, presta atenção no contexto, para você ver o último verso. Se teu irmão pecar contra ti, o que é para eu fazer? A pessoa errou comigo, o que é para eu fazer? É para eu ir lá, entre ele e mim somente. Olha aqui, irmão, vamos aprender, aproveitar e aprender. Se alguém fez alguma coisa errada com você, não é para você contar para ninguém, não é para você colocar no Facebook, não é para você contar para os amigos, é para você procurar a pessoa. Olha para quem está perto de você e diga assim, quando você tem problema com alguém, você só pode falar com duas pessoas, com Deus e com ela. Qualquer pessoa que você falar fora Deus e ela, você está pecando. Pastor, e se eu achar que não vale a pena conversar? Então você está proibido de falar isso com qualquer pessoa pelo resto da vida. Porque a pessoa com quem você pode falar é com Deus e com a pessoa. Vai lá e conversa entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ou seja, há a possibilidade dele não te ouvir, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Problema resolvido. Próximo. Se, porém, não te ouvir, aí você vai pegar duas pessoas para que elas sejam testemunhas, vai lá com duas ou três testemunhas e conversa com a pessoa para tentar resolver. Aí você vai envolver quem? O líder dela, o pastor dela, alguém que possa mediar e ajudar a resolver o problema. E se ele não atender, mesmo assim, por causa do coração duro, orgulhoso, magoado ou rebelde, pode ser uma dessas 3 razões ou 4 razões, você vai dizer à igreja, olha a igreja aparecendo aí de novo, eclésia, vai falar com a igreja. E se mesmo assim, essa pessoa se recusar a ouvir também a igreja, quer dizer, primeiro eu falei com ela sozinho, irmão, está errado, ele não deu ouvido, chamei 2, 3 testemunhas, não deu ouvido, falei com a igreja toda do problema, não deu ouvido, olha o que a Bíblia diz, irmão, em outras palavras, não considera ele mais crente. Está aqui, considera-o como gentil e publicano, considera, não está dizendo que ele é, não está dizendo que ele é, mas está dizendo que é para eu considerar ele como alguém que não faz parte mais da comunhão do corpo de Cristo. Dentro deste contexto, vem o próximo versículo. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja, você leu o contexto? Estava falando de quê? Uma pessoa brigou com a outra pessoa, está errada, a gente conversou, não resolveu, conversou com mais gente, não resolveu, a igreja tomou ciência do assunto, tentou ajudar, uma parte da igreja não resolveu. O
que eu tenho que fazer? Considerar que a pessoa é gentil, que ela não é mais parte do povo de Deus. É isso que está escrito, sim ou não? Aí ele diz assim: o que a igreja ligar na terra é ligado no... E o que a igreja desligar na terra é desligado no céu. Agora vem uma situação pesada. Presta atenção. Enquanto você não assume uma postura diante de Deus, por exemplo, de batismo, como que uma pessoa se torna membro da Igreja Batista Ministério da Graça? Quando ela se... Então, enquanto ela não se batizou, ela não se tornou membro. A pessoa desistiu da igreja e ela não desviou. O que é isso, pastor? Ela não saiu da igreja porque ela foi usar droga, beber, prostituir. Ela simplesmente disse: eu vou ser crente em casa. Ela está ligada ao corpo? Se for desligado aqui, é desligado no céu. Se nós te ligamos aqui, é ligado lá. Se é desligado aqui, é desligado lá. Lembra quando o apóstolo Paulo chega para um cara que está dando muito problema para ele e fala assim: ó, cansei, eu estou entregando esse indivíduo na mão de quem? De Satanás. Estou desligando ele da igreja, entregando ele na mão do cão. Foi na mão de Deus, foi na mão do capeta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm um pastor e uma liderança, graças a Deus, que nunca nós fizemos ou faremos de amaldiçoar uma pessoa. Nunca. Você está amaldiçoado se você sair da igreja, você está amaldiçoado se fizer aquilo, amaldiçoado. Mas você sabia que há essa autoridade? E que se ela, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre, mas se tiver causa, cumpre. Se a pessoa estiver fora do princípio e liberar a palavra, não é certo. Eu não concordo, não apoio líderes que fazem isso, eu sei de líderes que fazem isso, mas há uma autoridade se houver uma legalidade. E aí, se a pessoa dá legalidade, o outro daqui resolve liberar uma palavra de maldição, uma palavra desse tipo, a pessoa fica debaixo de maldição. Por isso que nós vamos entrar já já, que é tão importante você saber debaixo de que cobertura espiritual você está. É muito importante. Quem é o seu líder? Quem é a pessoa que te dá cobertura? Quem é a pessoa que está cuidando de você? Por quê? Porque existe uma influência de bênção ou de maldição. Então, a pessoa que é disciplinada, desligada da igreja, ela está correndo um risco. Agora, deixa eu explicar uma segunda coisa, porque senão cria uma confusão na sua cabeça. Existe uma diferença, faz assim com a mão para você nunca mais esquecer, faz assim comigo, entre salvação e arrebatamento. Faz assim comigo, salvação e arrebatamento. Preste atenção. Quem é salvo, não acredito que perde a salvação. Pastor, alguém foi desligado da igreja, perdeu a salvação? Não. A salvação foi ganha em Jesus e pronto, e acabou. Agora ouça o que eu vou dizer para você, crente, jovem, ouça isso aqui. Arrebatamento é prêmio. Para quem é o arrebatamento? Para salvos que andam em santidade. Porque existem salvos que não andam em santidade. Então, no meu entendimento, uma pessoa, por exemplo, para quem fica brincando de pecar e ser disciplinado na igreja, uma pessoa disciplinada na igreja, se Jesus voltar, ela perdeu a salvação? Sim ou não? Não, mas ela perdeu o arrebatamento. Quantas virgens eram? 10. Eram 5 prostitutas, 5 virgens? Eram quantas? As 10 eram virgens.
Quantas tinham óleo? As 10. As 10 tinham óleo. Veja que eram 10 virgens, todas tinham o óleo que representa quem? O Espírito Santo, mas 5 tinham óleo de reserva. Aí é que tá, aí é que entra o jejum, aí é que entra a oração da madrugada, aí é que entra a pessoa que anda em santidade, abre mão da pornografia, do pecado, da mentira, do roubo, aí é a pessoa que está se enchendo do Espírito Santo, liderando célula, discipulando pessoas, cumprindo o ID de Jesus, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, aí a pessoa está tendo óleo de reserva. Gente, olha o texto, 10 virgens, as 10 tinham óleo, só que 5 estavam desligadas, tranquilas. Quando o noivo chegou, elas não tinham óleo de reserva, elas perderam a entrada no banquete. Quem ficar aqui e perder o arrebatamento, Jesus voltou agora, olha aqui para mim. Tem até um filme desse no Facebook, né? Quem sabe não acontece agora, aleluia. Estou aqui pregando e aí, olha aqui para mim. Você que não está vivendo em santidade. Você que está com namoro errado, você que está com adultério emocional, virtual, de fato, você que não dizima, você que está aí fora da comunhão da igreja, você que está com a vida, tem coisa fora, preste atenção, não é, irmãos, que você não tenha, pastor, não pode ter pecado, gente, não existe quem não peque, a questão é a consciência e a prática do pecado. Uma coisa é eu sair daqui brabo, por exemplo, briguei com a minha mulher em casa, fiquei nervoso, falei alto com ela, cheguei aqui para pregar, Jesus voltou, perdi o arrebatamento? Claro que não, claro que não. Agora, eu estou vivendo na prática do pecado. Meu namoro é sujo o tempo inteiro. A pornografia está na minha vida o tempo inteiro. A mentira está comigo dia a dia. É uma coisa que você não está caindo aqui, deslizando ali, sujando a perna, o pé um dia não. Você está sujo. Se Jesus voltasse agora, você ficava. Aí eu quero fazer uma pergunta. Pastor, e agora? Perdi minha salvação? Qual é a resposta? Sim ou não? Não. A única questão é que quem ficar nessa situação do arrebatamento vai ter que pagar com a própria vida o direito de entrada. Porque vai haver uma tentativa de dizer, negue Jesus, porque o arrebatamento aconteceu. Gente, está entrando até em outro assunto, né? Nem podia entrar, mas espera aí, só para terminar. Olha aqui, o que impede a ação livre de Satanás no mundo hoje? O Espírito Santo e a igreja. A hora que o Espírito Santo e a igreja, Jesus tocou a trombeta, foi embora a igreja, foi embora o Espírito Santo. Como é que o Satanás vai entrar aqui? De sola. Acabou. O que segura o capeta, meu filho, é a igreja e o Espírito Santo. Não tem igreja no Espírito Santo, está todo mundo lá nas bodas do Cordeiro, na festa, pagou o preço de santidade aqui, renunciou, cuidou de almas, fez a obra de Deus, agora está 7 anos de festa no céu. Imagina, irmão. Não, imagina, pergunta para a pessoa do seu lado, você vai perder 7 anos de festa no céu? Fala, não acredito. 7 anos de festa no céu. Quando a gente estiver chegando lá na festa, que o indivíduo ficou aqui, porque estava vivendo uma vida de crente sem vergonha, que não dá testemunho, que não tinha vida correta, aí o Satanás vai entrar rasgando, não tem ninguém para segurar ele. Cata logo você. Quem aqui ouviu que se tiver um arrebatamento é para ir para uma fazenda, se esconder e não deixar marca e comer? Quem ouviu isso? Besteira! Besteira! Primeiro que nem vai ter fazenda daqui para lá, está tudo acabado as fazendas. As montanhas e tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta.
Quem é que vai se esconder de demônio? Se o demônio é um ser espiritual, não é onipresente, mas tem milhares dele. Você acha que o arrebatamento aconteceu, você está saindo correndo para um lugar escondido, e o capeta vai... Ah, não, vou deixar ele se esconder. O diabo está ao nosso derredor, irmão. A hora que Jesus voltou, você fala, rapaz do céu, eu vou correr para a chácara da minha mãe ali, e vou ficar lá esperando acabar a grande tribulação. Rapaz... O sistema de informação do cão, quando você chegar lá, já tem um te esperando. Prendeu e diz assim, olha, Deus não existe, foi essa conversa toda e tal. É o seguinte, vamos colocar a marca em você. Não, não quero a marca não, se não colocar a marca, morre. Aí você vai ter que pagar a entrada no céu com a sua morte, com a sua vida. Agora presta atenção, olha para mim. Eu, Ricardo Vale Vasconcelos, convertido, homem de Deus, faz de conta que eu sou o Satanás. Não, faz de conta que eu sou o Satanás. Vem cá, por favor, Alex, vem cá. Para deixar bem temor no seu coração, vem cá. Vem cá. Tem muita gente que acha que o Satanás, que é a maldade em pessoa, vai fazer uma coisa fácil assim. Nega Jesus ou morre. Você vai negar? Não. Pô! Oh, mas seria fácil demais, hein? Agora olha aqui, vocês estão comigo aqui? Eu não sou o Satanás. Mas se eu fosse o Satanás, eu ia amarrar o Alex e eu ia torturar o Alex. Começando pela virgindade dele de trás. Um pedaço de cabo de vassoura, mas eu ia lubrificar, porque eu não sou o Satanás, e eu ia falar, nega Jesus, não nego não, nega Jesus, arranca um dente, nega Jesus, corta a orelha, nega Jesus, capa o homem, e eu não sou o Satanás. Então seria muito fácil, irmão, esse negócio do põe no paredão, nega Jesus, não. Por que o diabo vai fazer isso? Não tem mais igreja, não tem mais Espírito Santo. Quer um conselho? Não fica aqui não para ver o que vai dar, não. Fica com a sua vida certinha, dizendo, Jesus, eu quero estar pronto para quando a trombeta soar, eu subir. Quem quer isso? Então, cuidado com esse negócio de você achar que pode viver a vida sem igreja, sem congregar, sem liderança. Olha o que a Bíblia diz, em verdade vos ligo, tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, o que desligar será desligado. Quando nos reunimos para cultuar, vamos lá, não pode ter igreja, é o que o desigrejado diz, não pode ter igreja. Aí, eu me converti, você se converteu, ela se converteu, foi se convertendo na sala da minha casa. Aí, de repente, a sala da minha casa não cabe mais, né? Está cheia. O que nós temos que fazer? Procurar um lugar maior. Então, a gente vai ter que alugar um local. Se eu alugar esse local no meu CPF, o que vai acontecer? Eu vou ter problema com o imposto de renda. Não dá para você criar uma instituição, alugar uma loja, ter água, luz e tal, no nome de uma pessoa. Isso não é correto, nem é bom. Nós vamos criar uma instituição jurídica, que é o que a lei diz, e essa lei não fere a Bíblia. Toda lei do país que não fere a Bíblia tem que ser obedecida. A lei diz que tem que se criar uma instituição com CNPJ, com inscrição. Aí eu vou lá no cartório e crio isso. Para criar essa empresa, eu preciso ter uma diretoria. Não tem como criar empresa sem diretoria. Automaticamente surge a necessidade, pela realidade nossa de cartório e etc., de se ter uma igreja como empresa, no sentido de ter patrimônio, CNPJ, conta corrente, etc, etc, etc. O pessoal fala assim, mas na época de Jesus não tinha isso, mas na época de Jesus também não tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica, cheque, cartão de crédito. Na época de Jesus não tinha carro, avião, na época de Jesus não tinha lugar para alugar, na época de Jesus, no lugar onde Jesus estava, não tinha neve.
Então, irmãos, é óbvio que, pela lógica, nós precisamos criar uma instituição para agregar aqueles que vão sendo salvos. Eu quero fazer uma pergunta para um desigrejado. As pessoas se convertem e ficam em casa, não tem que ir para a igreja. Então, teoricamente, todos nós aqui estaríamos convertidos hoje, cada um na sua casa, e olha, eu estou falando de gente crente. Você está na sua casa, você está orando, lendo a Bíblia, se enchendo do Espírito Santo, e mais, eu vou além. Você é um cara que sai de casa e, melhor do que um membro de igreja, fala de Jesus na rua, fala de Jesus na praça, fala de Jesus no trabalho, mas você não congrega em lugar nenhum. Ok. Se nós adotássemos essa política, como iríamos fazer missões? Se os Estados Unidos tivessem adotado essa política, nós todos estaríamos perdidos até hoje. Porque quem é que sairia lá dos Estados Unidos? Quem é que ia financiar os missionários? Quem é que ia financiar a produção de Bíblias? Quem, irmãos? Porque se você não sabe, o Brasil foi evangelizado porque igrejas mandaram missionários, pagando e sustentando esses missionários, para que eles viessem aqui anunciar o evangelho. E a maioria dos desigrejados se converteu, 99,9%, aonde? Numa igreja. Porque se eu ganhar uma pessoa para Jesus na rua, falar, recebe Jesus, ela receber, eu entregar a Bíblia e falar, se vira, e não for dar a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, e ela for viver sozinha, como é que ela vai fazer missões? Eu vou fazer missões. Agora, se a gente começar a reunir as pessoas que a gente ganha para Jesus, vai começar a ter um grupo grande, vai acabar virando uma igreja. Isso é óbvio, gente. Isso é coisa de gente que não tem, pelo amor de Deus, é coisa lógica, é coisa óbvia. Se não houvesse igrejas, missões, agências missionárias que são levantadas por igrejas, não teria havido evangelização no Brasil, nós não seríamos convertidos. Quem é que desiste da igreja? Pastor, por que uma pessoa desiste da igreja? O primeiro tipo de gente que desiste da igreja é quem não tem o que fazer mesmo da vida. Gente à toa. Não quero mais. Eu não estou falando de pecado, não. Eu não estou falando de gente que desvia porque pecou, porque caiu, não. Estou falando de gente que, eu não quero mais ser crente, vou continuar orando, lendo a Bíblia, vou ouvir mensagem pelo YouTube, vou continuar fazendo a obra de Deus, mas eu não quero ir mais para a igreja. Esse tipo de coisa vem na cabeça de gente que é sem comentário. Esse aqui não vale a pena, pula. Segundo, quem é enganado por achar que igreja é invenção de homens? Vem alguém, aí você não tem estudo teológico, você não procura andar do jeito certo, começa a ouvir sofismas. O que é sofisma? São mentiras que parecem verdade, são fortalezas, são coisas que vêm recheadas de verdade, mas são mentirosas, para tirar você. Então, a pessoa acredita que não precisa, sai da igreja. Terceiro tipo, e o mais, inclusive dos desigrejados, a maioria deles é porque se decepcionam com a igreja e com a liderança. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, às vezes essa decepção tem razão de ser. Às vezes é um pastor que mentiu para ele, que enganou ele, que traiu ele, é um pastor que abusou da autoridade, é um pastor que quis assumir um lugar que não era dele, é uma igreja que envergonhou o nome de Jesus, que está cheia de práticas erradas, e a pessoa se decepcionou com a instituição, se decepcionou com a denominação, se decepcionou com um líder, seja o pastor, presidente ou outro, e isso faz com que ela desista de congregar em uma igreja. Olha, a igreja, por pior que seja, quando é igreja, não estou falando quando é herética, não. A igreja de Jesus, por pior que seja,
é o melhor lugar para você estar. Diga amém. Agora, a igreja que eu frequento, não. Quantas igrejas tem só aqui dentro do Santos Dumont? Umas 15, 20. Ô pastor, estou decepcionado aqui com o Ministério da Graça, com o senhor, não estou me encontrando, eu não vou ser de mais igreja nenhuma. Não, vá para a Assembleia de Deus. Vá para a Primeira Igreja Batista, Igreja de Cristo. Vá para uma igreja. Aqui em Santa Maria tem mais um monte, Valparaíso mais um monte, Asa Sul mais um tanto, no Gama mais um tanto. Agora, pastor, eu moro numa cidade que só tem uma igreja. É o melhor lugar para você estar. Olha para mim. Quando Jesus falou com as igrejas de Apocalipse, todas elas, com exceção de 2, tinham repreensão, defeito, coisa errada. Isso pode acontecer, é normal. Esse mundo é imperfeito e jaz no maligno. Então eu erro, a igreja erra. Se você chegou num ponto de frustração e decepção com uma igreja, troque de igreja. Mas não desista da igreja. Amém, gente? Essa é a maior e principal razão. E o quarto tipo de gente que não quer a igreja, também é a segunda maior razão, são os que não querem compromisso, não querem confronto, não querem comunhão, não querem disciplina, não querem supervisão, não querem servir, não querem trabalhar. Eles querem, tem gente, irmãos, que quer o Deus do presente e do futuro. O do passado e do futuro. O do passado é aquele que apaga o meu passado, o do futuro é aquele que me garante o futuro. O do presente eu não quero, não. Deixa eu viver minha vida. Eu quero esse Deus que perdoa os meus pecados e apaga o meu passado. Eu quero esse Deus que me promete um futuro maravilhoso, mas eu não quero um Deus que se meta na minha vida hoje. As pessoas que não têm igreja, na verdade, elas querem liberdade. Mas é uma liberdade que não é a que Cristo conquistou para nós. Porque nós somos chamados servos de Jesus. Amém, queridos? Então, esses são os 4 tipos de pessoas. Olha aqui, esse texto da Bíblia, ele é muito útil para os dias de hoje. 2 de Timóteo, capítulo 4, de 2 a 5. É isso que a Bíblia manda eu fazer. E é isso que eu vou fazer. Se tiver 1 milhão de pessoas para me ouvir, para congregar na minha igreja, eu vou pregar para 1 milhão. Se tiver 10, eu vou pregar para 10 pessoas. Não tem problema. Mas eu nunca vou deixar de fazer isso aqui, Prega a palavra de Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não. É para eu fazer o negócio, seja oportuno, não seja. Olha o que a Bíblia manda eu fazer. Corrige, repreende, exorta, com paciência, mas faz isso. E doutrina, ensino. É isso que a Bíblia manda eu fazer. Passa. Pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a doutrina sadia, a doutrina bíblica, a doutrina séria. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Os padrões de Deus e os padrões da Bíblia nunca vão baixar. Nunca. O padrão de Deus está aqui, eu que tenho que chegar nele. Deus não vai por causa da cultura. Hoje é normal o homem parecer mulher, mulher parecer homem. Hoje é normal transar, é normal isso, é normal aquilo. Na nossa cultura isso pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um padrão de Deus. E não tem ninguém, nem cultura, nem ano, 2000, 4000, 5000, que vai fazer esse padrão baixar. Nunca! Nós nunca vamos baixar o padrão aqui. Se isso significa ter menos gente na igreja, não tem problema. O padrão aqui vai ser o padrão que a gente entende, máximo possível, o padrão de Deus, o padrão da palavra de Deus. Então vai ter um tempo que eles não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, esse tipo de gente vai fazer isso aqui, Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Olha aqui, igreja, que o pastor só prega motivação, só prega vitória, só prega bênção, tudo vai dar certo, Deus está com você, irmão, isso não é uma dieta saudável.
Igreja só evento, 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 e só palavra que nós vamos, só isso. Não fala de pecado, não fala de vida eterna, não fala de Jesus, não fala de salvação, não fala de novo nascimento, não fala de ser cheio do Espírito Santo, não fala de ser servo de Deus. Não deve nem só falar de uma coisa, nem só de outra. A dieta tem que ter equilíbrio. Então, as pessoas vão procurar igrejas e pastores que falam o que elas gostam de ouvir, e não a sã doutrina. Como que sentindo coceira no ouvido, quando começa a ouvir a palavra que confronta, irmão, é duro, não é não? Fala a verdade. É duro, e eu gosto de chocar mesmo, né? Eu gosto de chocar, por isso que eu já falei para o Alex logo do cabo de vassoura. O cara pensa, meu Deus do céu, é ruim ouvir isso, não é? Fica não, Alex. É orar e jejuar mesmo, é santidade ao Senhor. Eu gosto de chocar, porque é a verdade, meu filho, é a verdade. Aí está ali, ó, como se coceira nos ouvidos, pode passar. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, essa é a palavra para mim, para você e para cada pastor aqui, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, tem aflição para passar, não é só mar de rosa, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério, e o meu ministério é pregar, ensinar e falar, é chegado o reino dos céus, arrependam-se dos seus pecados, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Então, eles vão dar ouvidos, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Então, querido, o resumo é, tem que congregar. Claro que tem que congregar. Como é que você vai exercer os dons? Como é que você vai edificar? Para que Deus levantou apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor? Pastor para pastorear quem? Para quê? Por que Jesus disse, suportai-vos uns aos outros em amor? Por que o apóstolo Paulo manda uma igreja disciplinar uma pessoa? Da onde que surge da cabeça das pessoas que a pessoa pode ser crente em casa? Isso não existe, não é bíblico, está fora da bênção, está errado, é antibíblico, e aquilo que não é da Bíblia não é de Deus, e que não é de Deus é do Satanás, irmão. O texto que nós lemos na introdução dessa palavra é, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, primeira coisa para falar hoje é, temos que congregar, aonde você quiser, tem 1 milhão de igrejas, mas tem que congregar. Aí entra a segunda pergunta, pastor, é pecado ou errado visitar outras igrejas? O que você acha? Você acha que é pecado ou errado visitar outras igrejas? Sim ou não? Não, claro que não, ué. É pecado eu visitar outras igrejas? É pecado eu ir em outra igreja, conhecer outra igreja? De jeito nenhum. Qual seria então, pastor, apesar de não ser pecado visitar outras igrejas, qual seria o problema, ou possíveis problemas de visitar outra igreja? Primeiro, olha só, você é membro, quem é membro desta igreja? Levanta a mão. Presta atenção. Isso é lógica, é óbvio. Você acha que a necessidade do ministério da graça é a mesma necessidade da Igreja Batista ou Assembleia de Deus lá na Asa Sul? O que você acha? Você acha que a gente está vivendo um tempo aqui, eles estão vivendo outro lá? Você acha que a pregação que eu estou dando aqui está sendo dada, essa mesma palavra, lá naquela igreja? Não. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido. Deus tem um compromisso de alimentar você no seu rebanho. Quando você sai daqui para ir em outra igreja, você vai comer uma comida que talvez não é a comida que você precise comer.
Porque Deus conhece as ovelhas deste rebanho e sabe quais vitaminas, minerais, espirituais você precisa. Então Ele coloca no meu coração, no coração da liderança, que palavra trazer às terças, aos sábados e aos domingos, para quem? Para a pessoa lá da Asa Sul, da Asa Norte, do Guará, que não é membro aqui? Não, para quem? Para este rebanho aqui. Então, o primeiro problema de ficar parecendo uma borboleta que fica pulando de igreja em igreja, visitando igreja, é que você vai comendo tanta comida diferente que pode te dar dor de barriga. Porque, irmãos, acerca das doutrinas fundamentais do Evangelho, eu vou concordar com todo pastor genuinamente cristão, mas acerca de muitos outros assuntos nós vamos discordar, e aí você bebe de uma fonte aqui, bebe de uma fonte ali, bebe de uma fonte lá, vê um cara na internet, e outro, está intoxicado, está passando mal, está enjoado, já não sabe o que pensar, no que crer, porque ouve tudo de todos. E às vezes, olha aqui, quem já soltou pipa aqui? Você já soltou pipa? Que às vezes você está soltando a pipa aqui, e tem um cara do outro lado e o vento está de outro jeito? Sabe o que muitas vezes a gente faz? Eu estou com uma visão, uma revelação, uma palavra para você com a pipa desse lado aqui, ó. O cara está com a pipa para o outro lado, eu vou dizer, não, esse vento aí é do diabo. Não, lá o vento está soprando diferente. A minha pergunta para o cara é, você crê em Jesus? Creia. Você crê no Espírito Santo? Crê na salvação em Jesus? Tudo que é básico, beleza? Beleza. No que é essencial, a gente combina. Então você é crente, eu sou crente, somos irmãos. Agora isso aqui eu penso de um jeito, eu penso de outro. Só que você tem um líder, um pastor, um rebanho, uma igreja. Para de ficar ouvindo 1000 coisas, porque está fazendo mal para você. Porque se você alcançar um entendimento que eu não alcancei, não adianta, porque quem dá as direções aqui sou eu sou o anjo da igreja. Você entendeu? Então o primeiro perigo é você entender que Deus tem compromisso de falar com você na sua igreja. Essa palavra não é só para o meu rebanho, não, é para o rebanho de outras pessoas. Eu não quero gente de outras igrejas aqui, para quê? Você tem que ficar na sua igreja. Deus tem compromisso com você lá. Segundo problema de visitar outras igrejas, você não conhece a vida daquele líder. E aqui, irmãos, é triste ter que falar isso, mas eu sei de pastores que estão na televisão, aqui em Brasília, com igreja grande, tem foto dele em adultério. Pena, horrível ter que falar isso. E está lá na televisão, e está bombando, e está isso, e está aquilo, e tal, e tal, e tal. Tem um monte de pastor na televisão. Não pense é esse ou aquele ou aquele. Aí você vai lá. Gente, aqui no púlpito, todo mundo é maravilhoso. Você tem que conhecer a vida da pessoa, casamento, finanças, a vida. Quem é aquele líder? Porque na televisão, no púlpito, todo mundo é bonito, é crente, é maravilhoso, é extraordinário, é santo. Você conhece a vida daquele cara para você ir lá, expor sua alma, sua mente para receber alguma coisa? Cuidado, muito cuidado. Terceira razão porque você não deve ir a outras igrejas, porque você faz falta aqui. Fala para a pessoa perto de você, você faz falta aqui. Se 10 pessoas não estivessem aqui, eram 10 cadeiras vazias, faz falta. Eu vi essa menina aqui, qual é o seu nome? Isis, chegar e abraçar a Cíntia. Mas se a Cíntia tivesse ido em outra igreja, ela não podia abraçar a Cíntia. Isso é importante aqui, Cíntia, ela te abraçou, você abraçou ela, né? Às vezes você está aqui, você vai abençoar alguém, porque a gente não vem no culto só para ser abençoado, a gente também vem não é só para ser servido, mas também para servir. Então eu quero dizer para você, você faz falta aqui, com certeza absoluta. Outra razão, quando você vai para outra igreja, não tenha dúvida, você entristece o seu pastor e líder.
E aí Hebreus capítulo 13, verso 17, Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias, ou líderes, ou pastores, e sede submissos para com eles. Não está falando que você está proibido de ir na igreja, vou chegar lá. Pois o que um pastor faz pela sua ovelha? Vela por sua alma. O que um pastor faz? Vela por sua alma. A razão da gente estar aqui são vocês. Se não tiver ovelha, não tem sentido ter pastor. Pastor está aqui para cuidar da ovelha, para velar pela ovelha, como quem deve prestar contas, para que os pastores cuidem da sua vida, velem da sua alma. O que a Bíblia diz? Para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Olha lá: obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma com que deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Cuidar de ovelha gemendo, porque a ovelha é bruta, a ovelha é rebelde, a ovelha dá trabalho, a ovelha é insubmissa, a ovelha questiona tudo, a ovelha faz tudo ao contrário, porque isso de fazer o pastor pastorear gemendo, não aproveita a vós outros. Deus está dizendo, isso não é bom para você. Não é bom para você fazer o seu pastor pastorear você gemendo. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você assume aqui o meu lugar, pega o microfone, você vai pregar, e metade da igreja foi para outra igreja. Como é que você ia se sentir? Líder de célula. O pessoal da sua célula, no dia da sua célula, falou: não, eu vou em outra célula hoje, visitar outras células, e vai. Como é que você se sente? É pecado fazer isso? Mas como é que a pessoa que está liderando se sente? Como é que você acha que a gente se sente sabendo que você pegou um carro aqui e foi para outro lugar, foi para outro culto? E outra, eu vou falar sobre isso depois, desfazendo o que eu estou falando, mas você tem que ver os dois lados da moeda. Ah, pastor, o pastor Silas Malafaia vai estar na igreja de Santa Maria. Que dia? No dia do nosso culto. Aí você vai lá. Aí eu te pergunto, daqui a 2 meses, quando seu casamento estiver com problema, você vai procurar quem? O Silas Malafaia ou eu? Porque aí eu vou falar para você assim: liga lá para o Silas, irmão, que você se lascou. Porque você não honrou a prata da casa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você tem líder. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a gente fica triste. Saiba disso. Se você sair daqui, hoje eu vou lá na outra igreja. Outra coisa, você já imaginou um filho que quer ficar indo para a casa dos outros? Quero ficar aqui em casa não, pai, eu gosto mais da casa dele, daquele. Como é que você se sentir? É ruim, não é? Isso é desvalorizar sua igreja de liderança. Olha para a pessoa perto de você e fala assim: não é pecado visitar outra igreja. Mas dependendo de como você faz, isso é desvalorizar sua igreja e sua liderança. Você tem que colocar no nosso lugar. Olha para mim, nós sentimos ciúmes de você. Amém? Se preocupa com você. Quinta coisa: se você se tornou membro de uma igreja, talvez alguém não te falou isso, eu quero falar hoje. Isso te dá direitos e deveres. Direitos e deveres. E um dos deveres de quem é membro de uma igreja é congregar. Nunca nós vamos permitir uma pessoa que diz assim: eu sou membro da igreja. Há quanto tempo você não vai na igreja? Há 1 ano. Vou uma vez no mês. Não. Então a gente vai desligar você da igreja. Ser membro de uma igreja, ser membro de uma instituição, exige de você que você participe daquilo. Se você faz parte de um sindicato, faz parte de um Rotary da vida, de um Lions da vida, qualquer coisa, você se tornou alguém que tem direitos e deveres. E um dos deveres, a gente fala isso no batismo, se você não entendeu, eu vou falar, se não falar, eu estou falando, é congregar, é estar nos cultos, é participar, é servir na igreja local. Faz parte disso.
O que não impede você de visitar uma igreja. Isso não faz de você alguém que não está servindo e nem nada, mas tem que congregar. Agora, se você se tornou líder na igreja, do louvor da igreja, qualquer cargo, função ou trabalho na igreja, agora já vem uma doutrina minha. Irmão, você não está autorizado a visitar a igreja sem conversar com liderança de jeito nenhum. Quer ser livre para ir nas igrejas? Quero, pastor, então saia do louvor. Você não vai ficar na liderança, você não vai vir na igreja que você toca. Hoje eu toco, eu estou lá, amanhã eu não toco, vou em outro local. Então saia da liderança, saia dos levitas, saia da mesa. Aqui eu não aceito gente que aumentou o nível de compromisso, o nível de responsabilidade, que com as suas palavras ao dizer eu sou líder nessa igreja de alguma forma, eu estou junto no barco, de repente pula do barco para dar uma nadada fora. Aqui, não. Ou para de fazer, ou se fizer, entrega o seu cargo. Aí tudo bem, ok? Quando pessoas querem visitar outras igrejas, pastor, quando seria normal fazer isso? Como é que se faz isso de maneira correta? As pessoas querem... perdão, ainda não é essa a resposta não. Quando é que pessoas querem visitar outras igrejas? Primeira resposta, quando não estão satisfeitas com a sua. Ô pastor, a verdade é o seguinte, eu não estou feliz na igreja, acho que a igreja está fraca, está ruim, está sem unção, palavra está difícil, está ruim, tá. Por isso que eu estou indo em outra igreja. Então eu quero te pedir uma coisa, no lugar de você abandonar o barco, ajuda a gente a tirar a água dele. Não é? Pastor, o barco aqui está querendo afundar, então ajuda nós a tirar a água, no lugar de abandonar o navio. Porque essa atitude, irmãos, é uma atitude desleal, feia. A hora que a coisa apertou, a hora que está com dificuldade, a hora que está na luta, a hora que está na prova, a hora que está passando uma situação difícil, aí eu senti no meu coração de trocar de igreja. Senti de mim mesmo, só se for, ué. No lugar de você abandonar os jovens, os levitas, o louvor, a igreja, algum trabalho, ajude a melhorar a sua igreja. Amém, gente? Outra coisa, se Deus mandar você sair, aí você sai. Agora deixa eu te contar uma coisa, é muito difícil Deus mandar alguém sair de algum lugar no momento ruim. Normalmente, quando Deus manda você largar algum lugar, você não queria largar aquele lugar. Olha Filipe, vivendo um avivamento na cidade. E o Espírito de Deus fala para ele, agora vai para o deserto. Qual foi o momento que Deus mandou Filipe para o deserto? No auge do seu ministério, bombando. Olha para mim, irmão. A igreja está passando luta, a igreja está em crise, a igreja está com um problema, a minha ou a sua, de quem está ouvindo. Não é muito fácil dizer que Deus mandou você sair nessa hora? Não é? Fala a verdade, não é? É muito fácil. É, pastor, que está ruim, está difícil, estou sentindo de Deus que eu vou sair daqui, viu? Claro, uai. Está difícil, não precisa ninguém sentir nada. Agora, quando é que a gente faz uma coisa que é duro mesmo? Você está vendo o melhor momento, Deus fala, entrega isso aí para mim. É difícil ouvir alguém falar que Deus mandou ele sair no melhor momento. Mas normalmente esse é o momento. Você sabe quando que eu aconselho uma pessoa a sair de uma igreja? Só em 2 ocasiões. Só em 2. Quando devo trocar de igreja, pastor? Só em 2 situações. A primeira, quando ele está no melhor momento e Deus fala para sair. Segundo, quando ele está morrendo espiritualmente. Pastor, se eu continuar lá, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não quero abandonar a minha igreja, meu líder, meu pastor, mas só que eu estou morrendo espiritualmente. Morrendo. Não é uma luta. Não estou tentando tirar. Eu já tentei tirar água, eu já lutei, eu já conversei, eu já orei, já jejuei, mas nada acontece. Se eu continuar ali, eu vou morrer espiritualmente. Não, antes que você morra, sai. Agora, Deus mandou eu sair.
Parece casamento, né? Quando casa, meu bem. Quando separa, meus bens. Acabou o amor. Aqui você se converteu, aqui você foi restaurado, aqui você foi abençoado. Está no momento de luta, pula para fora? Não. Ou saia no momento bom, ou nessa situação. Quando é que as pessoas saem da igreja? Quando elas estão mal, em pecado, em rebeldia. Essa é a maior razão. A pessoa está mal, confrontada, vou sair da igreja. Né? Por quê? Porque não quer ser tratada, não quer mudar de vida, não quer ter líder sobre a vida dela, não quer gente que não teve pai, não tem limite, não sabe o que é autoridade espiritual, que é autoridade de trabalho, autoridade eclesiástica, autoridade da polícia, autoridade do governo, gente que não sabe respeitar a autoridade, que não se coloca no seu lugar. Aí na hora em que acontece alguma coisa que ela não gosta ou não concorda, que aperta ela, que toca na ferida, o que é melhor fazer? Sair da igreja, trocar de igreja, procurar outra igreja. O que faz as pessoas trocarem de igreja? As pessoas irem atrás das novidades, profecias. É aquilo que a gente leu, né? Olha para mim, a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Não é você seguir os sinais. Tem um profeta ali, corre lá. Isso é altamente imaturo. Tem uma revelação ali, corre na revelação. A igreja do momento, a igreja da novidade, corre para a igreja do momento da novidade. E fica. Eu vi esse fenômeno em Caldas Novas. Abriu uma igreja, 700, 800 pessoas. Tudo crente sem compromisso. Não eram discípulos, eram membros, não eram filhos daquele ministério. Aí abriu a outra, ficou 100 aqui, 700 lá. Eu vi isso muito em Caldas e acontece aqui. Povo que fica atrás da igreja do momento, do líder do momento, dos profetas do momento, do mover do momento, quando a Bíblia diz que você pode ter um avivamento ajoelhado no seu quarto. Mas o povo às vezes não quer orar, né, irmão? Fala a verdade. Para que eu vou ler a Bíblia se o pastor vai falar para mim e vai me explicar muito mais? Pessoas saem da igreja porque ficam correndo atrás de profecias. Pastor, quando é que seria uma situação normal eu trocar de igreja? Nessa que eu falei, no momento bom, ou se você estiver morrendo espiritualmente, fora disso tem que lutar para a sua igreja não morrer, e melhorar e crescer. E quando seria uma situação normal em que eu posso visitar outras igrejas? Primeiro, quando não tem culto na sua igreja. Pastor, vai ter um culto numa igreja, quinta-feira, não tem célula, não tem culto, não tem nada. Eu estou querendo ir lá, sem problema. Agora não tem problema nenhum. O Silas Malafaia vai fazer um congresso segunda noite aqui em Santa Maria. Vamos, bora, gente. Bora lá, ver o pastor Silas, homem de Deus, uma bênção. Bora todo mundo. Não tem culto na sua igreja, você pode visitar outra igreja. Segunda situação, quando há um motivo para você ir. Um cantor, um pregador. Aqui é aquela história. Quando tem culto na sua igreja e você vai atrás de um cantor, de um pregador e deixa de honrar a prata da casa, isso é errado, irmão. Você desvalorizar a sua liderança. Mas se não tem culto na sua igreja e você gosta daquele cara, pregador, cantor, vou lá. Tem problema? Não. Lembrando que é perigoso, você corre o risco, será que é um homem de Deus, será que não é um artista de palco, enfim. Mas, vamos embora. Quando é que não tem problema? Quando eu dou ciência e tenho anuência do meu líder. Meu líder sabe que eu estou indo em um lugar. Teve uma pessoa aqui da igreja que foi em outra igreja. Aí eu falei para ele assim, querido, quem é o seu líder? Fulano. Você falou com ele que estava indo em outra igreja? Não. Então, para que ele é líder? Para quê? O líder existe para quê, gente? Para liderar. Eu tenho um pastor que não paga meu salário, não interfere no meu governo, totalmente honra do meu coração, só isso. Dou minhas primícias todo mês na mão dele, oro por ele constantemente.
E não tomo decisões importantes na minha vida sem consultá-lo, mesmo que Deus já tenha me falado. Eu falo: Deus, o Senhor é um Deus que respeita hierarquias. Eu estabeleci o pastor Laude Jair como meu pastor, e ele entende que eu não devo fazer isso ainda, apesar de eu achar que o Senhor está dizendo para mim que é para eu fazer. Então, eu vou conversar com ele, e o Senhor fala com ele. E eu esperei 1 ano Deus falar com ele para eu tomar uma decisão que eu já sabia que tinha que tomar, porque eu respeito a autoridade. Eu tenho um líder. Agora eu falo assim: quem é o seu pastor Laude Jair? Para quê? Só para falar? Pro forma? Falar retórica? Poeticamente, você tem um líder. Quem é o seu líder? Fulano. Mas na hora que eu tenho que tomar minhas decisões, eu não consulto meu líder. Meu queridão, oi, está tendo um cantor assim, lá não sei aonde. Eu estou pensando em ir lá, vamos junto? Tranquilo? Tem alguma coisa na igreja hoje? Não. Então eu vou lá. Rapaz, não vai não, sabe por quê? Eu soube de algo. Ah, é mesmo? Não, mas eu posso ir. Eu não vou proibir ninguém. Eu não sou o tipo de líder que fica, vai, não vai, fica, não fica. Nós damos conselhos. A pessoa segue se quiser. Amém, gente? Então, o líder tem que estar ciente. Onde é que você estava? Cadê seu discípulo, irmão? Sei não, pastor. Nem tu vai atrás de saber onde o discípulo está, e nem o discípulo te fala onde é que está. Não tem liderança. Você não é líder de nada nem de ninguém, irmão. Nunca entendi isso. O cara some da igreja, vai para onde ele quer, faz o que ele quer, ouve quem ele quer, faz, e o pastor não sabe, o líder não sabe, ninguém está sabendo. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Então você não tem líder. Mas não tem como você ser membro de uma igreja sem liderança. Não tem como você ser do Brasil e dizer: eu não aceito as leis do Brasil. Você vai preso. Não existe isso. O que você faz se você não concordar com as leis do Brasil? Vai para Cuba. Vai para a Venezuela, vai para a Rússia, vai para a China. Vai lá onde o comunismo já existe. Vai lá, fica lá logo. Aqui na igreja é assim que nós pensamos, cremos, ensinamos, vivemos e esperamos que as nossas ovelhas, aquelas que ouvem a voz do seu pastor, porque só quem ouve a voz do pastor é ovelha, quem não ouve não é ovelha, façam assim também. Amém, gente? Amém. Maís e Bianca, de vez em quando, vão nos congressos da pastora Rebeca Guerra, lá na IBCI, porque eles são os nossos pastores. A pastora Maíla já reservou a data do congresso de mulheres do ano que vem da pastora Eline, porque é a nossa pastora, a gente quer honrar eles. Só que elas vão lá sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite aqui, domingo de manhã lá, domingo à noite aqui e terça à noite aqui. Elas me pedem todo ano: papai, vai estar o fulano. Não interessa. Valorize e honre a sua igreja. Eu estou 3 dias trancado aqui na igreja em jejum e oração, preparando mensagem, orando por você, clamando por você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Você tem que honrar a prata da casa. É pecado? Não é, mas não convém. Do mesmo jeito que não convém fazer isso com você, ser líder de célula, seu filho fazer isso com você, pessoas fazerem com você: eu vou para outro lugar, quero ficar em outro lugar. Isso não é legal, isso é desvalorizar as pessoas. Ficou claro, irmãos? Amém? Pastor, eu tenho uma dúvida sobre congregar a igreja. Aqui, ó. Escreve aqui que a gente vai responder. Ok? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu rolar. Ô pastor, eu não concordo não. Concordo não. Então deixa eu te explicar. Quem é da internet, que vai ver esse vídeo no YouTube, que está vendo agora online, meu querido, eu acredito que Jesus morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, o sacrifício dele é perfeito, não precisa de mais nada, que nós temos o Espírito de Deus, a unção do Senhor está sobre nós. Eu acredito que você é de Deus, é uma bênção. Eu sou pastor de uma igreja, eu tenho o meu entendimento da palavra, como você tem o seu, e aqui
nesta igreja e nesta comunidade, para quem quiser, pastor, eu não concordo, você não é obrigado a ser dessa igreja, você nem é dessa igreja, mas pastor, eu vou ser da igreja, então aqui tem que congregar, que não pode ficar sem congregar não. Outra coisa, aqui você vai visitar outras igrejas, quando? Quando não tiver culto na sua igreja, quando o seu líder estiver sabendo, quando você está indo para ver alguém especial, poxa, pastor, está vindo uma pessoa especial, não está tendo culto na igreja, se não desonre, não desvalorize. Pastor, e se eu fizer? Irmão, eu já falei para você o que eu sinto, eu me sinto triste. Agora, líder, quem tem trabalho e função na igreja, eu não aceito que faça isso. Para ter essa liberdade, tem que abrir mão da liderança, de célula, do louvor, do que for. Está claro isso? Amém, queridos? Feche seus olhos. O que eu vou orar agora, pastor? Você vai orar repreendendo esse espírito de individualismo, independência, rebeldia, decepção, esse espírito que quer levar as pessoas a serem desigrejados, ficarem em casa sem congregar, sem ter supervisão, disciplina, doutrina. E mais, essas pessoas não só não querem ser tratadas, como não querem abençoar outras pessoas. Porque não existe, irmão, alguém dizer assim, agora eu não sou mais do corpo, e a orelha sair andando sozinha, o pé sair andando sozinho, a mão sair andando sozinha. Isso não existe. Ou é do corpo, ou não é do corpo. Ou está ligado, ou não está ligado. E quem se arrisca a fazer algo diferente disso, no meu modo de ver, está colocando em risco sua bênção, sua vitória, está desligado, não é bom para você. Então, ore a respeito disso, e ore repreendendo na sua vida, na sua família, esse espírito de engano, que quer fazer você sair da igreja, quer fazer você parar de congregar, quer fazer você parar, viver uma vida individualista, uma vida solitária, uma vida sozinha, uma vida sem estar na presença de Deus. Fale com Deus agora. Repreenda no nosso meio esse espírito de rebeldia, de divisão, de insatisfação também, de abandono, de desonra, de desvalorização. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti. Jesus. Fale com Jesus nessa hora. Diga, Senhor, guarda, Deus, o meu coração. Guarda a minha mente, Senhor. Em nome de Jesus. Que nenhuma doutrina de demônios, nenhum ensinamento que diverge da palavra do Senhor venha encontrar espaço no meu coração, na minha mente. Mas que todos os meus pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Que a minha vida seja pautada pela palavra, palavra viva, palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão abençoada, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Ó Deus, e como é bom, Pai, poder, ó Deus, aprender mais de Ti, aprender, Senhor, sobre a Tua palavra, aprender sobre honra, aprender sobre caráter, Senhor. Porque, ó Pai, essa palavra tem tudo a ver com caráter, Senhor, com posição firme, com honra, Senhor, e que a nossa igreja, que os nossos membros, nossas ovelhas, as ovelhas de Jesus que congregam aqui, possam aprender, Senhor, esses princípios, Senhor, que nos conduzem à vitória, que nos conduzem, Senhor, a recompensas celestiais em nome de Jesus.
Nós neutralizamos toda seta, Senhor, do inferno, ó Pai, ó Deus, contra os nossos jovens, contra os nossos adolescentes, contra os homens e mulheres dessa igreja. Senhor, nós tomamos posse do capacete da salvação, ó Deus, em nome de Jesus, protegendo a nossa mente, protegendo, Senhor, ó Deus, o nosso pensamento de toda doutrina que não tem, ó Deus, origem no céu, não tem origem em Deus e na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós neutralizamos e resistimos, Senhor, ó Pai, ó Deus, essa ofensiva do inferno pelo poder do nome de Jesus. Nós amamos a igreja, nós somos igreja. Ó Deus, ó Pai, é o nosso prazer nos reunir, ó Pai, ó Deus, para cultuar ao nosso Deus. É o nosso prazer, Senhor, nos gastarmos na Tua obra. É o nosso prazer, Senhor, aplicar os nossos dons e talentos que foram dados pelo Senhor para abençoar um ao outro. E assim, ó Pai, crescermos juntos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Pai, sela essa palavra no nosso coração, que ela gere frutos, ó Deus, que permaneçam. Frutos, Senhor, ó Deus, que possam, Senhor, ser colhidos, frutos que possam permanecer para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê, foi abençoado nessa noite, diga glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém, querido.